Olá, meus queridos, nós estamos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E eu hoje estava pensando sobre decisões precipitadas. Muitas vezes nós somos precipitados, não pensamos, não fazemos análise e tomamos uma decisão precipitadamente. Quero ler alguns textos da Bíblia hoje para nos mostrar as consequências das decisões precipitadas. Precisamos analisar antes de uma decisão séria e responsável. O primeiro texto que eu queria ler está em Provérbios. Vamos dar uma procurada ali. Livro de Provérbios. Capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Pensemos um pouco, irmãos. Para nós analisarmos os conselhos, ouvirmos os conselheiros, nós precisamos de tempo. Não dá para fazer as coisas rápido, precipitada. E muitas vezes nós somos imediatistas, queremos as decisões de hoje para amanhã. O mundo novo tem agido assim. Empresas precisam tudo com velocidade e nós acostumamos. A internet é tudo muito veloz e isso muitas vezes nos leva a uma decisão errada. Quero ler na Bíblia agora uma triste decisão que nos serve de exemplo de tomar decisões precipitadamente, não esperar algum tempo, não fazer uma análise mais madura sobre a situação. Vamos lá em Josué, capítulo 9. Josué 9, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Josué 9 conta uma história de engano. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Presta atenção agora. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema ou astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e já desgastados. E nos pés colocaram sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué. Preste atenção. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então eles disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Agora preste atenção. Versículo 12. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, no dia em que saímos, para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento.
E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Eles estavam mentindo, e Josué caiu na mentira. Versículo 16. Ao cabo de 3 dias, ou seja, depois de 3 dias, de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio dele. Atitude precipitada. Josué e o povo de Israel não analisou, não pensou, não esperou alguns dias para tomar uma decisão. Foi imediatista. Veja que situação. Fizeram um acordo com um povo aqui que estava enganando eles. Isso nos serve de lição, amados, para que nós tomemos as coisas com parecer, com cuidado, com uma análise bem feita. Lembremos de Provérbios. Multidão de conselheiros. Precisamos, antes de uma decisão séria, precisamos pensar, precisamos ouvir outras pessoas, precisamos fazer análise, precisamos de um tempo no mínimo, 3, 4, 5 dias. Não caia no engano de decidir imediatamente. O risco é muito grande. Por isso, é bom meditar, analisar e pensar. Nós muitas vezes tomamos decisões precipitadas e não avaliamos todas as consequências. Avaliamos algumas que vemos de imediato, mas existem muitas vezes outras que não percebemos. Então fica para nós aqui um alerta. Leia na sua casa o capítulo 9 de Josué e perceba que a decisão imediatista é perigosíssima, que precisamos fazer análise das situações. Lá em Tiago, nós somos convidados a pedir sabedoria a Deus. Façamos isso, para que possamos, com corações sábios, tomar as decisões. Que não sejamos levados de repente ou imediatamente. Que possamos pensar e depois de termos repensado, tomarmos a decisão adequada. Um beijo no seu coração e que você possa meditar nesta palavra.